Falência, fundamentos da falência. Primeiro a gente tem que fazer assim, 2 minutos de lembrança de como ocorre uma falência, tá? Sempre que eu tenho uma ação de execução, uma ação de cobrança, uma ação monitória, qual é o objetivo? Satisfazer o crédito do credor, certo? Se eu, como credora, entro com uma ação de execução contra um devedor empresário, ou empresário individual, ou sociedade empresária, o meu objetivo, naturalmente, é satisfazer o meu crédito, tá? Então, é uma ação de execução individual que eu quero satisfazer o meu crédito. Pronto. Já no processo falimentar, não é exatamente assim que acontece, tá? Ele pode advir de uma execução frustrada, nós já vamos ver os requisitos, pode advir de uma execução frustrada que se torne um processo de falência. Agora, quando existe uma decretação, que o juiz decreta a falência, ele atesta que aquele devedor está insolvente, esse processo ele deixa de ser um processo individual daquele credor que estava com processo de execução e se torna um processo coletivo. Porque aí o objetivo, quando existe uma decretação de falência, já não é mais satisfazer o crédito daquele credor que entrou com processo de execução. O objetivo já é satisfazer todos os credores daquele devedor falido, porque se tornou um processo executivo. Foi realmente declarada a insolvência daquele credor. Daquele devedor. Tanto é que às vezes, e é muito comum isso acontecer, mas muito comum mesmo, é que aquele credor que entrou com processo de execução, ou que entrou com uma ação de cobrança, ou uma ação monitória, ele acabe nem recebendo crédito no final. Porque depende da ordem de classificação que ele vai ficar no processo de falência, pode ser que nem sobre dinheiro para pagar ele. No fundo, ele entrou com processo de cobrança, esse processo de cobrança se transformou numa execução frustrada, uma das formas, né? Se transformou numa execução frustrada. O juiz decretou a falência. A partir do momento que ele decreta a falência, torna-se um processo coletivo. Já não é mais daquele devedor. Já é de todos os credores daquele devedor falido. Todos os credores de dívidas vencidas e vincendas. E aí, como é que funciona isso? Estou só relembrando para entrar nos requisitos, tá? Como é que funciona isso? O juiz decretou a falência do devedor. Quando o juiz decretou a falência do devedor, encerra-se as atividades dele, viu? Encerra-se. Essa empresa não volta mais a existir. É isso que nós temos que diferenciar, por exemplo, numa recuperação judicial, não. A empresa continua trabalhando normalmente e ela vai funcionar normalmente. Na falência, não. Na falência, se o juiz decretar a falência de um devedor, esse devedor, essa sociedade empresária, esse empresário individual falido, decretado falido, deixa de existir. Deixa de existir. Encerra-se as atividades. Fecha-se as portas. Fecha-se as portas realmente. E aí, o que o juiz faz? Neste processo inicial, ele vai colocar um administrador judicial, que é uma pessoa que vai administrar a massa falida. Preste atenção, eu já não estou mais falando de credores, eu não estou já falando mais de débitos, eu não estou mais já falando de patrimônio, eu não estou mais falando de nada disso. Eu já estou falando de massa falida. Decretada a falência, a sentença declaratória de falência encerra as atividades do devedor definitivamente. O devedor é afastado da sua empresa, entra na sua empresa um administrador judicial nomeado pelo juiz, ele vai administrar esta massa falida. Se tornou uma universalidade de direito. O patrimônio desta massa já se tornou uma coisa só, chama-se massa, tá? O que o administrador tem que fazer nesse momento? Arrecadar todos os bens, ele vai descobrir onde é que está todo o patrimônio dessa empresa, ele tem que trazer todo o patrimônio para dentro da massa, é obrigação do administrador trazer o patrimônio para dentro da massa, ele vai trazer, ele vai conservar, ele vai avaliar, claro, sempre com a ajuda dos seus auxiliares, né? Ele vai avaliar
Ele vai vender atendendo os requisitos legais, não é que ele vai pôr aí no LX para vender, certo? Ele tem que tentar vender primeiro a massa, depois ele tem que tentar vender em blocos, se não conseguir vai para leilão, sabe assim, existe uma regra para venda, mas aí ele vai pôr à venda o patrimônio da massa para satisfazer todos os credores, e não é mais aquele credor que entrou com a cobrança. Você tá vendo? Às vezes, e é muito comum, já te falei isso, aquele credor que entrou com uma ação de execução, provavelmente talvez nem vai receber, porque dependendo da classificação que ele ficar, porque a classificação é rígida, tá no artigo 83 da lei, tá? Se ele for, por exemplo, um credor quirografário, que tá lá embaixo, talvez ele nem vá receber. Porque aí, depois que foi transformado num processo coletivo, paga-se de acordo com a ordem de créditos determinadas pela lei. Isto é uma falência, tá? Aí o administrador que recebe por isso, sim, viu? O administrador recebe por isso, ele é pago pela massa falida. E existe até, um percentual. Ele recebe até 5% do valor arrecadado. Até 5%. Na sua prova vai dizer 5%, pode estar errado. É até 5%. É o juiz que determina, de acordo com a complexidade da falência, de acordo com a complexidade da massa toda, do devedor e tudo isso, ele vai determinar até 5%. E tem uma pegadinha de prova, tá? Eu nem estava aqui, mas eu estou me lembrando agora. Quando for uma empresa, uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, não vai até 5%, vai só até 2%, tá? Só até 2%. Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, o administrador judicial ele vai receber até 2% do valor arrecadado, certo? Muito bem, mas esse administrador fez tudo isso, tá lá e vai começar a pagar os credores. Isto é uma falência. Depois que ele conseguir pagar todos os credores, dificilmente vai conseguir, certo? Se existisse possibilidade de pagar todos os credores, provavelmente não teria falido, né? Mas depois que ele conseguiu arrecadar todos os bens, vendeu todos os bens, tá com todo o dinheiro em mãos, foi lá para a ordem de credores e pagou os credores até a quantidade de bens suficientes, encerra-se a falência, tá? Encerra-se a falência e existe possibilidade, naturalmente, de o devedor falido se recuperar e voltar a funcionar com outra empresa, naturalmente, tá? Você sabe que o devedor falido ele é impedido de ser empresário, certo? Mas ele pode se recuperar. Ele pode se recuperar de algumas formas. Por exemplo, uma delas é, se os bens arrecadados foram suficientes para pagar até 50% dos credores quirografários. Então, pagaram todos os débitos trabalhistas, pagaram todos os débitos com garantia real, todos os débitos tributários, todos os débitos com privilégio especial, todos os débitos com privilégio geral, chegou nos quirografários. Conseguiu pagar até 50% dos quirografários, ele consegue se recuperar, tá? 5 anos, também 5 anos depois da extinção da falência, da ação que extinguiu a falência, ele pode se tornar empresário de novo, ou 10 anos se foi cometido algum crime falimentar, certo? São os requisitos da falência. Muito bem, é o processo da falência. Mas hoje a nossa aula vai tratar um pouco sobre os fundamentos da falência, certo? Quando que eu posso requerer a falência de alguém? Qual é o momento? Os requisitos para eu estar no polo ativo da falência de alguém, eles estão no artigo 94 da Lei 11.101 de 2005, certo? Para que eu possa requerer a falência de um empresário individual ou de uma sociedade empresária, eu preciso atender os requisitos do artigo 94 da lei, certo? Basicamente, um dos pressupostos, claro, é a insolvência do devedor. Mas, apesar de a insolvência do devedor ser um dos pressupostos, não necessariamente ele tem que estar insolvente. O que significa? Não necessariamente ele tem que ter um passivo maior do que o ativo. Ele pode, por exemplo, estar praticando atos de falência. E aí ser requerida a falência dele, certo? Não necessariamente, porque na nossa cabeça geralmente vem assim, ó. Ah, foi requerida a falência de alguém. Então ele tem mais dívidas do que patrimônio. É isso? Nem sempre.
Nem sempre. Eu trouxe para você aqui, deixa eu ver onde. Eu às vezes coloco uns pontos aqui para não me esquecer, né? Eu trouxe para vocês aqui, ó, vou ler. O informativo 596 do STJ. O informativo 596 do STJ disse o seguinte, tá? O autor do pedido de falência não precisa demonstrar que existem indícios da insolvência ou da insuficiência patrimonial do devedor. Basta que a situação se enquadre em um dos artigos, em uma das hipóteses do artigo 94. E quais são as hipóteses do artigo 94? Três hipóteses, tá? Impontualidade justificada, nós vamos esmiuçar uma por uma. Impontualidade justificada, execução frustrada ou atos de falência. São esses 3 pressupostos. Impontualidade injustificada, execução frustrada, atos de falência. São os requisitos do artigo 94 para que um credor vá pedir a decretação de falência do devedor. O que vem a ser a impontualidade injustificada? A impontualidade injustificada é o que está previsto no inciso 1 do artigo 94, tá? Diz assim, tô lendo para você para facilitar a vida, ok? Sem relevante razão de direito, ó, sem relevante razão de direito. Portanto, pode existir. O falido pode justificar por que não pagou, tá? Ele, nesse caso, ele não pode ter nenhum motivo relevante. Ele não pagou no vencimento obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados, cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido da falência. Eu vou parar, porque eu preciso lhe explicar isso, tá? Eu tô dizendo para vocês que quando eu vou entrar com um processo de execução baseado em título executivo extrajudicial, a gente já estudou título de crédito de tudo que foi jeito. Eu digo para você que não precisa protestar. E agora o inciso 1 está dizendo títulos executivos protestados. Aí você pode dizer, mas professor, você falou que não precisava protestar. Só que aquilo que eu falei vai se encaixar no próximo inciso, tá? No momento eu estou dizendo títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos vigentes na época do pedido. O que isso significa? Eu não entrei com processo de execução. Não existe processo de execução. Nesse caso do inciso 1, eu posso requerer a falência de um devedor sem jamais ter feito um processo de execução. Eu posso entrar direto com pedido de falência, desde que ele não tenha pago de forma injustificada no vencimento títulos protestados que ultrapassem 40 salários mínimos. Qual é a pegadinha da prova? Eu, como credora, não preciso ser a credora dos 40 salários mínimos. Pode existir um consórcio de credores. Eu posso ser credora de 10 salários mínimos, outra pessoa de 3, outra de 5, outra de 8. Desde que a gente junte 40 salários mínimos num consórcio de credores, nós podemos entrar com um pedido de falência, sem nunca ter feito um processo de execução. Direto com o pedido de falência. Você viu isso? Isso é o que está no inciso 1. É um dos pressupostos, o primeiro pressuposto. Impontualidade injustificada. Impontualidade injustificada de títulos executivos protestados com valor superior a 40 salários mínimos. E eu estou te dando o plus, dizendo, não precisa ser um título de 40 salários mínimos. Pode acontecer, inclusive, de ter consórcio de credores, tá? Existe essa possibilidade. O segundo fundamento para requerer a falência de um devedor está no inciso 2. Agora sim que vem a história do título de crédito que aquela professora muito simpática, chamada Rosa Roquemp, lembra dela? Te ensinou na aula de título de crédito? Lembra? Ela disse para você que quando eu tenho um título de crédito, eu posso entrar com uma ação de execução sem protestar o título. Lembra disso? Isso está aqui no inciso 2. Qualquer que seja o valor. Então, eu tenho um cheque do devedor, cheque é um título de crédito que a gente vai estudar amanhã, na aula de amanhã, não é isso? Então, eu tenho um cheque do devedor no valor de 10 mil reais.
Isso não dá 40 salários mínimos, claro, certo? Só que cheque é um título executivo extrajudicial, não é verdade? Eu preciso protestar o cheque para executar? Preciso não. Basta o carimbinho de que voltou sem insuficiência de saldo, não é isso? Pronto, eu vou lá e executo. Quando eu tenho uma ação de execução, aí eu não preciso de 40 salários mínimos. Aí qualquer valor. Por quê? Porque se eu entrei com uma ação de execução desse cheque, supostamente de 10 mil reais, o processo de execução, o devedor não pagou a execução, nem garantiu a execução com bens à penhora, suficiente para eu requerer a falência dele. Então, são dois casos completamente diferentes, tá? Ou são títulos protestados no valor de superior a 40 salários mínimos, que eu posso ter consórcio de credores, ou no inciso 2, não importa o valor, desde que seja dentro de uma ação de execução. No inciso 1 não precisa ação de execução, no inciso 2 precisa ação de execução, tá? E agora eu vou para o inciso 3, que é o que eu quero que vocês prestem atenção em mim. Porque o inciso 3, ele tem, eu acho que até a linha G, se não me engano, tá? Eu acho que até a linha G. Diversos atos de falência. E quando eu optei por esta aula, foi, e eu vou contar para vocês, porque eu conto tudo, eu sou bocuda mesmo, né? Eu fui resolver uma questão e eu não achei resposta. Eu trouxe a questão aqui. Eu fiquei 2 dias para achar a resposta à questão, viu? Porque eu fui responder a questão e eu disse, essa questão tem 2 respostas certas. Tem 2 respostas certas e não existe risco. Pensei até em mandar um aviso para a banca da questão para dizer que aquela questão tinha que ser anulada porque tinha 2 respostas certas. Aí, no dia seguinte, fui tentar resolver de novo. E eu descobri onde é que estava o meu erro, tá? Onde estava o meu erro na leitura do enunciado, certo? Então, por isso que eu resolvi trazer esse assunto para cá hoje, para a gente aprender. O inciso 3, ele fala da prática de qualquer ato de falência. Atos praticados de falência, tá? Agora, vamos para os atos. A linha A, qual é o primeiro ato de falência? Vende o seu patrimônio de forma precipitada e de maneira fraudulenta. Eu, que sou credora, tô vendo meu devedor começar a vender o patrimônio. Vendeu um caminhão, vendeu uma fábrica, vendeu um estabelecimento comercial. Ele tá se desfazendo do patrimônio dele. E eu tô aqui só de olho. Isto é um ato de falência. Ele está vendendo de forma precipitada seu patrimônio, de forma ruidosa e numa clara característica de fraudar credores, certo? Esse é a linha A, é uma forma, tá? A segunda, da linha B, ele realiza ou tenta realizar, viu? Se eu conseguir provar que ele está tentando realizar um negócio simulado. Você sabe o que é um negócio simulado, né? Eu finjo que estou vendendo para você um patrimônio meu, mas na realidade não tô. Eu tô simulando a venda, que é só para tirar do meu nome. Só para tirar do meu nome. Isso é um negócio simulado. O negócio simulado é nulo, viu? É nulo. Mas se eu que sou credora, dentro dessa linha B do inciso 3 do artigo 94, percebo que o meu devedor, ele está simulando um negócio. Ora, ele vendeu uma fábrica para um terceiro que eu sei que não tem dinheiro para comprar. Eu sei que o terceiro que ele está vendendo é um laranja, é um empregado dele. É uma pessoa que não tem como comprar, que não tem como ser um empresário, certo? Então, isso é uma simulação. Se eu conseguir provar essa simulação, falência. Isso é um ato de falência. Na linha C, transfere estabelecimento a terceiros sem manter patrimônio suficiente para quitar o seu passivo, tá? Para quitar os seus credores. Sabe aquela história do trespasse, que a gente já estudou? Trespasse? Eu tento fazer um negócio de trespasse, vender o meu estabelecimento para uma terceira pessoa, mas não tenho dinheiro para pagar os meus credores. Então, eu vou vender meu estabelecimento, vou pegar o dinheiro da venda e os meus credores vão ficar ver navios. Então, esse é um ato de falência também, que está na linha C. A linha D. Simula a transferência do seu principal estabelecimento
com o objetivo de burlar a legislação ou a fiscalização, ou prejudicar credores. É aquele caso que eu quero prejudicar o fisco. Eu estou devendo para o fisco, o fisco já está tentando me cobrar, nem está no processo de execução ainda, mas já tentando me cobrar, e eu vendo o meu estabelecimento, tentando enganar a legislação e o fisco, tá? A linha E. Dá ou reforça a garantia a credor por dívida contraída. Eu tenho uma dívida contraída e eu dou meu estabelecimento em garantia para aquele credor, em detrimento de todos os outros. Isso é um ato de falência. F. Ausenta-se sem deixar representante, foi embora do país. Largou a empresa, não precisa nem ser do país, tá? Foi embora. A empresa dele aqui em Fortaleza sumiu, largou a empresa, abandonou a empresa, não deixou representante. Ato de falência. E aí a linha G, que foi a linha que me deixou quase doida para responder a questão que nós vamos responder agora, tá? A linha G me deixou quase maluca, 2 dias pensando na questão, tá? A linha G diz assim: deixa de cumprir no prazo estabelecido obrigação assumida no plano de recuperação judicial. Pronto, a gente já estudou um pouco de recuperação judicial. E a gente já sabe que a recuperação judicial é quando o devedor se acha em condições de recuperar a empresa, ele entra com pedido de recuperação judicial, os seus credores concordam com a recuperação judicial, né? Tem que concordar. Ele faz um plano e ele precisa cumprir esse plano. Ele precisa cumprir rigorosamente esse plano. Só que na aula de recuperação judicial eu disse para vocês o seguinte: se ele não cumprir este plano nos 2 primeiros anos da recuperação judicial, ela é automaticamente e de ofício convolada em falência. Não é verdade? Automaticamente e de ofício convolada em falência. E se for depois desses 2 anos? Você tá vendo a letra G que eu acabei de ler para você? Ela não fala em 2 anos. Ela só diz assim, ó, vou ler de novo. Deixa de cumprir no prazo estabelecido obrigação assumida no plano de recuperação judicial. O que acontece nesse caso? Prazo estabelecido é o prazo do meu plano. O meu plano era de quanto tempo? 10 anos? 15 anos? 8 anos? Não importa, não existe prazo, desde que os meus credores concordem. Eu só vou ser convolada em falência de ofício se eu não cumprir nos 2 primeiros anos. Mas o meu prazo total, ele pode ser de 10, de 8, de 5, de 15. Depende do que tiver no meu plano. E a letra G, ela está dizendo genérico, ela não está dando prazo. Ela está dizendo, deixa de cumprir no prazo estabelecido, obrigação assumida. Isso é um ato de falência. Ato de falência. Não significa que vai ser convolada de ofício, porque convolada de ofício só nos 2 primeiros anos, mas não deixa de ser um ato de falência. Certo? Entendemos, né? Então, só para relembrar, eu disse para vocês que hoje nós íamos estudar os fundamentos da falência. Os fundamentos da falência estão no artigo 94 da Lei 11.101 de 2005. E são 3 fundamentos, tá? Impontualidade injustificada, execução frustrada e atos de falência. Impontualidade injustificada no inciso 1, execução frustrada no inciso 2, atos de falência no inciso 3, que são muitos, vai até a letra G, até a linha G, certo? Entendemos? Agora a gente vai descobrir como que se responde isso e como é que a professora fica louca para responder uma questão, certo? A questão que me deu esse trabalho e que me trouxe para essa aula foi a seguinte, vou ler para você agora. Além da impontualidade, a falência pode ser decretada pela prática de atos de falência. Impontualidade, inciso 1, atos de falência, inciso 3, certo? Por parte do devedor empresário individual ou um dos administradores da sociedade empresária. Assinale a opção que constitui um ato de falência por parte do devedor. A linha A. Deixar de pagar no vencimento obrigação líquida
materializada em título executivo protestado por falta de pagamento, cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido de falência. Certo ou errado? Errado. E você vai dizer, mas professora, é a cópia do inciso 1 do artigo 94. Eles não tiraram nenhuma vírgula. É verdade. E eu quase morri para entender onde é que estava o erro. Sabe onde é que estava o erro? No enunciado da questão. O enunciado dizia, além da impontualidade, o inciso 1 se refere à impontualidade. A linha A da nossa questão falava sobre a impontualidade. E não era a impontualidade que o examinador queria que você soubesse. Ele queria que você soubesse um ato de prática de falência. O que está no inciso 3. Então, se não fosse isso, a letra A estava certíssima. Porque ele copiou o inciso 1 e colocou na linha A. Mas o inciso 1 se refere à impontualidade e não era isso que o enunciado queria. O enunciado queria que a falência pode ser decretada pela prática de atos de falência. E prática de atos de falência é uma das alíneas de A a G do inciso 3. Certo? Então, o item A estava incorreto por causa do enunciado da questão. Só por isso, viu? Eu levei 2 dias para descobrir. Vamos ver a linha B agora, então. Transferir, durante a recuperação judicial, estabelecimento a terceiro, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver o seu passivo, em cumprimento à disposição do plano de recuperação. Se não fosse isso, também estava certo. Mas claro que se ele está transferindo um estabelecimento, vendendo a terceiros, dentro do plano de recuperação que foi aprovado pelos devedores, não é ato de falência. É lógico que não, né? Por quê? Porque ele não fez um plano de recuperação? Se dentro do plano dizia que ele ia vender um estabelecimento e todos os devedores concordaram, claro que isso não é um ato de falência. Então, o nosso item estava certo até chegar ali, até na palavra passivo. Quando continuou em cumprimento à disposição do plano de recuperação, tornou o item B errado, tá? Item C. Não pagar, depositar ou nomear a penhora no prazo de 3 dias contados da citação, bens suficientes para garantir a execução. Primeiro que, o item, a nossa linha nem fala em 3 dias, tá? Nem fala em 3 dias. E nós aqui, todo mundo estudante de direito, operador do direito, sabemos que os prazos dependem muito, né? Se for num título executivo, são 3 dias. Se for num processo de execução, são 15 dias, né? E o nosso enunciado, ele não se referiu se estava num processo de execução ou não. Ele perguntou o que era um ato de falência. Então, não pagar nem depositar bens à penhora é um ato de falência, claro. Só que o nosso inciso lá, do 94, a nossa linha, não fala no prazo de 3 dias. Foi isso que deixou o item errado, tá? Consequentemente, só podia estar certo o item D. E o item D dizia assim: deixar de cumprir no prazo estabelecido obrigação assumida no plano de recuperação judicial após o cumprimento de todas as obrigações previstas no plano que vencerem até 2 anos depois da concessão da recuperação judicial. Como é que esse item está certo? Explica para a professora agora. Aí a banca considerou certo, tá? E eu quase enlouqueci para achar por que ele estava certo. Mas achei e ele está certo, ok? Deixar de cumprir no prazo estabelecido obrigação assumida no plano de recuperação judicial. Isso é um ato de falência? Isso é um ato de falência, certo? Até aí a resposta estava certíssima. O que pode nos confundir é o que vem depois disso. Após o cumprimento de todas as obrigações previstas no plano que vencerem até 2 anos depois da concessão da recuperação judicial. Meu povo, se o ato de falência for praticado antes dos 2 anos, ele já não é um ato de falência. É convolução de ofício em falência. Convolução de ofício.
Ele só é um ato de falência se ele ficar dentro do prazo geral, que está na linha G, que é aquele que não se refere a 2 anos. Não importa se eu já cumpri os 2 anos. O meu plano de recuperação é de 10 anos e eu deixei de cumprir ele lá no 5º ano, isso é um ato de falência. Claro que eu levei 2 dias para descobrir isso, viu? Eu raciocinei em cima dessa questão. Dizia, meu Deus, não pode estar certo, porque até 2 anos vai convolar em falência. Claro que até 2 anos vai convolar em falência, mas não era isso que o enunciado estava pedindo. O enunciado estava pedindo o que é um ato de falência. E um ato de falência não importa se é 2 anos, se é 3 anos, se é 5 anos. Não cumpriu o plano, é um ato de falência. A linha G do inciso 3 do artigo 94. Viu? Foi por isso que eu resolvi trazer esse assunto pra gente hoje. Porque eu sou daquela máxima, né? Que treino difícil, jogo fácil. Treino difícil, jogo fácil. Nosso treino hoje estava difícil, certo? Vamos para a questão 2. Questão do 2 diz assim. Ó, vocês entenderam? Deixa eu só explicar uma coisinha aqui pra vocês. Eu respondi detalhadamente essa questão. Detalhadamente, que é para você entender por que estava certo e por que estava errado, tá? Eu vou colocar no Telegram daqui a pouquinho, para você ler ela de novo, porque eu tenho impressão, não sei todo mundo, eu sou muito visual, eu preciso estar lendo, eu preciso estar vendo a resposta, certo? Porque às vezes só ouvindo para mim não é suficiente. Então vai estar lá, se vocês quiserem conferir, ok? Questão número 2. Ribamar é sócio da sociedade empresária Junco Fiquene e Companhia Limitada. Após uma infrutífera negociação de plano de recuperação judicial, a Assembleia de Credores rejeitou o plano, acarretando a decretação de falência da sociedade. Claro, se eu entro com um plano de recuperação judicial e esse plano não é aprovado, vai ser decretada a falência da sociedade empresária. Isso você já sabe, né? O desgaste que já existia entre Ribamar e os demais sócios intensificou-se com a decretação da falência, ensejando pedido de retirada da sociedade, com base nas disposições reguladoras da sociedade limitada. Diante dos fatos narrados, assinale a afirmativa correta. Bom, antes da gente entrar nas afirmativas, o que você precisa saber? Existia uma sociedade empresária que tinha diversos sócios e essa sociedade empresária entrou com pedido de recuperação judicial. Ela fez um plano de recuperação judicial e o plano não foi aprovado. Quando o plano não é aprovado, é caso de convolução em falência. Já sabemos disso. Mas o desgaste que existia entre os sócios, as discussões e tudo mais, se acentuou com a decretação da falência e um dos sócios, chamado Ribamar, pediu para sair da sociedade. Ele quer sair da sociedade. Depois de decretada a falência, ele pode sair da sociedade? Não pode mais não. Depois de decretada a falência, ele não pode sair da sociedade. Sabe por quê? Vou ler para você o que diz o artigo 116 da Lei 11.111 de 2005. O artigo 116 diz assim: a decretação da falência suspende, inciso 1, o exercício do direito de retenção sobre os bens sujeitos à arrecadação, os quais deverão ser entregues ao administrador judicial. Portanto, a sociedade para de administrar os bens. Ela não tem mais direito de retenção, ela não tem direito de mais nada. Os bens têm que ser entregues ao administrador. Inciso 1. Inciso 2. O exercício do direito de retirada ou do recebimento do valor de suas cotas ou ações por parte das sociedades falidas. Já sabemos que a nossa resposta está no inciso 2 do artigo 116. Se eu tenho uma sociedade que foi decretada a sua falência, a partir do momento da decretação de falência, sócio nenhum mais sai. Não existe mais direito de retirada. Suspende-se o direito de retirada dos sócios, certo? Suspende o direito de retirada, eles não vão mais receber valor nenhum, nada, meu povo, eu vivo dizendo isso. Decretou a falência, sabe qual é o direito do sócio? Colocar o porta-retrato embaixo do braço e ir embora. Mais nada. Ele não mexe mais na sociedade empresária, certo? Então, lá em cima, no nosso enunciado, estava dizendo que, em razão do desgaste por causa da falência, Ribamar quis se retirar da sociedade. Vamos ver o que dizia os itens? Item A. A decretação da falência suspende o exercício do direito de retirada do sócio Ribamar. Já temos a resposta.
inciso 2 do artigo 116. Ele não vai mais sair da sociedade depois de decretada a falência, certo? Então, consequentemente, todos os outros incisos estão errados. Todas as outras letras estão erradas. A B vai dizer assim: a sociedade deverá apurar os haveres do sócio dissidente Ribamar, que serão pagos como créditos extraconcursais. Isso não existe. O juiz da falência deverá avaliar o pedido de retirada. O juiz nem vai avaliar, porque a lei proíbe a retirada. E a linha D, a decretação da falência, não suspende o direito de retirada. Suspende, tá lá com todas as letras. Suspende o direito de retirada, sim, certo? Então, aí estava a nossa resposta. Muito bem. Vamos fazer mais um? Vamos, né? Temos 5 minutos, 4. O empresário individual Ivens Diniz, em conluio com seus 2 primos, realizou empréstimos simulados a fim de obter crédito para si. Por esse e outros motivos, foi decretada a sua falência. No curso do processo falimentar, o administrador judicial verificou a prática de outros atos praticados pelo devedor e seus primos antes da falência. Entre eles, a transferência de bens do estabelecimento a terceiros, isso é ato de falência, tá lembrada? Lastreado em pagamentos de dívidas fictícias, com nítido prejuízo à massa, de acordo com o enunciado e as disposições da Lei de Falência e Recuperação de Empresas, o advogado contratado pelo administrador judicial deverá defender os direitos e interesses da massa. Por que eu li devagarzinho? De acordo com a Lei de Falências. Era isso que seu examinador queria. Por quê? Porque, por exemplo, o item A vai dizer assim: requerer no juízo da falência a instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Não, porque o incidente da desconsideração da personalidade jurídica não cabe num processo falimentar. Não existe desconsideração da personalidade jurídica neste caso específico. Por quê? Porque não estamos falando nem de abuso da personalidade jurídica, não estamos falando de desvio de finalidade, não estamos falando do artigo 50 do Código Civil. O enunciado da questão queria de acordo com a Lei de Falências. Então, o item A está errado. Item B. Nos atos... ajuizar ação revocatória em nome da massa falida no juízo de falência. Perfeito. Por que é perfeito? Porque se eu tenho um ato fraudulento no processo, vai ocasionar o quê? Uma ação revocatória, que está lá no 132, desculpe, às vezes eu não coloco o número do artigo, depois eu me esqueço. 132, diz assim: a ação revocatória de que trata o artigo 130 desta lei deverá ser proposta pelo administrador judicial, por qualquer credor ou pelo Ministério Público no prazo de 3 anos contados da decretação de falência. Atos fraudulentos ensejam ação revocatória. Revogar os atos, certo? Aí a linha C dizia: ajuizar ação pauliana em nome do administrador. Não, porque aqui não existe nem sequer um processo de execução. Não existe um processo de execução para dizer que o executado, querendo fraudar o credor, transferiu o seu patrimônio. Aí caberia uma ação pauliana. Nesse caso não cabe, porque nem existe isso. O enunciado não falou isso, tá? E a linha D, requerer no juízo de falência o sequestro dos bens dos primos do empresário. Claro que na vida real, dependendo do caso concreto, até se poderia requerer um arresto desses bens para garantir que eles fossem devolvidos à massa falida. Só que como nós, quando estamos lendo uma questão, não podemos colocar pelo em ovo, nós temos que nos ater ao que diz a questão não pedia isso. A questão pedia, de acordo com a lei de falência, qual é o tipo da ação? Ação revocatória, tá? Bem, olha só. A lei de falências é uma lei muito boa de ser estudada, mas não é uma lei muito pequena, são 201 artigos, tá? Só que esses 201 artigos vão tratar recuperação judicial, recuperação extrajudicial e falência. As questões que falam de falência, geralmente elas são questões como essas que eu trouxe para vocês. Denunciado longo, de itens cansativos, sabe? Então, cabe leitura da lei de falências, viu?
Cabe. Sempre que eu respondo as questões para vocês, eu já trago o artigo referente à questão para vocês saberem o que é mais cobrado na hora da prova. Mas não se preocupe que a gente vai voltar à falência, vai voltar em falência, vai voltar em falência, porque falência cabe muitas aulas. Você vê que hoje a nossa aula se referia basicamente a um artigo 94 da lei, tá? Basicamente a ele. Mas cada dia estudando um pouquinho, a gente chega mais perto da aprovação, né? Cada dia. Todo dia um passinho, todo dia um passinho, todo dia um passinho, e nós ficamos mais perto da nossa aprovação, mais perto do nosso concurso, mais perto do nosso sonho, mais perto da nossa carteirinha da OAB, certo? E isso aqui vai fazendo a gente revisar, e revisar, e revisar, e lembrar de novo. Eu espero do fundo do coração estar ajudando vocês com essas revisões. Eu faço com o maior carinho do mundo, realmente com o maior carinho. Eu quero assumir e cumprir com vocês o compromisso de fazer vocês gabaritarem direito empresarial. Quero que vocês estudem comigo para fechar todas as questões de direito empresarial da prova de vocês, tá bom?